Você já ouviu falar na palavra unicismo? Bem-vindo à lição de número 4, datada de 26 de janeiro de 2025. O tema desta lição, já que nós estamos falando sobre heresia, então o tema da próxima lição de número 4, vamos falar sobre Deus é triuno. Quem é Deus para você? Qual é a fórmula de Deus? Você sabe? Você já ouviu falar nesse estudo? Você já ouviu falar nessa heresia que está invadindo as igrejas dos tempos modernos? É sobre este assunto que nós vamos falar hoje. Fique ligadinho e vem comigo. Qual a importância de falar sobre este assunto? Eu quero trazer aqui para você, tá? Eu quero desvendar aqui para você este mistério. Nós vamos falar sobre as principais características do unicismo. Vamos fazer aqui qual a diferença entre o unicismo e o cristianismo. Vou fazer aqui uma analogia. Se você quiser esse conteúdo, é apenas uma página, eu posso enviar para você. Posso mandar pelo WhatsApp ou eu posso mandar para o seu e-mail. É um estudo sistemático, bem curtinho, fazendo a comparação do que é unicismo e a diferença para o cristianismo. Como é que eu peço esse estudo? Vou mandar para você gratuitamente. Aqui embaixo você deixa o seu WhatsApp. Se você não quer se deixar o seu contato, expor o seu WhatsApp, não tem problema. Deixa aqui no nosso comentário o seu e-mail. Estarei mandando para o seu e-mail. Vai ser muito bom para que você possa, na sua sala de aula, levar para os seus alunos fazendo essa comparação. Qual a diferença entre um e outro, tá? Então, vou trazer para você aqui essas diferenças, tá? Vou trazer para você também aqui quem é Deus, como podemos entender Deus. Vamos falar sobre a importância de entender a questão da Trindade, tá? Da fórmula de Deus, um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Você sabia que muitos cristãos, até mesmo na escola bíblica dominical, alguns pastores não sabem realmente identificar entre uma coisa e outra? Foi muito importante trazer aqui esse assunto, trazer esse tema, para que a gente possa discutir livremente este assunto, sem sombra de dúvida. Por quê? Tem muitos professores que ainda têm dúvida no tocante a este assunto. Então, na minha aula de hoje aqui, quero trazer assim, simplificado para você, de uma maneira que você possa entender. Se você pegar aqui na sua revista, eu quero enfatizar no primeiro momento duas coisas para vocês aqui, sobre o que o autor colocou no nosso texto áureo e também na verdade prática. No texto áureo, olha o que ele coloca aqui, são palavras de Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, Jesus aqui, ele dá uma ordenança para os seus discípulos, algo que acontece até hoje. Então, ele fala para batizar em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Então, aqui Jesus dá uma ordem, né? Nessa hierarquia da Trindade. Então, ele fala: batizai-os em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nesta ordem. Então, Jesus coloca a importância dos três, tá? Se você for ver na Bíblia, a ação dos três, eles sempre estiveram presentes. Ao longo desse estudo, vou trazer para você detalhadamente, você vai entendendo. Se você pegar lá em Gênesis, logo no capítulo 1, você já vai perceber a presença dos três. E quando a Bíblia fala no tocante, usando a forma plural da palavra, então
a Bíblia se refere, quando Deus está falando, Jesus, ele sempre se refere à palavra nós, né? Então, quem são esse nós? Quando Deus diz façamos, uma palavra no plural, como assim façamos? Quer dizer, então, que havia mais pessoas ali. Então, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então, dá aí uma ideia de plural, seria mais de uma pessoa, tá? Então, várias questões na Bíblia você vai encontrar algumas situações trazendo o plural. Na verdade prática, já está escrito assim: desde a eternidade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E essa verdade está em toda a Bíblia. É o que eu acabei de dizer aqui, tá? Que esta verdade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, está em toda a Bíblia. Você ainda faz alguma confusão? Você consegue claramente explicar para os seus alunos como que se dá a Trindade, né? Qual é a fórmula de Deus? Você consegue claramente dar essa aula para eles? Então vamos adiantar aqui um pouco mais no nosso estudo, tá? Acabamos de ler o texto áureo, lemos também a verdade prática. Na questão agora já vamos para o unicismo, esta heresia. O unicismo confunde as pessoas de tal maneira que você não sabe realmente explicar. O que eu acabei de perguntar aqui, você não consegue explicar claramente a questão da Trindade. Unicismo, esta heresia, consiste em negar a Trindade. Então, o seu ponto principal, o ponto principal dessa heresia é negar a Trindade. Eles ensinam que o Pai, Filho e Espírito Santo são uma única pessoa, né? Não está ali que nem Jesus falou, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, eles creem que esses três são uma única pessoa. Quando você encontra na Bíblia Jesus falando, olha, eu e o Pai somos um. Veja bem, quando a Bíblia fala no casamento que o homem e a mulher, o marido e a esposa, são uma só carne. Veja bem, é uma questão de analogia. Por quê? Como que um homem e uma mulher pode ser uma só carne? Como? Eles se casam. Agora, como que pode ser uma só carne? Como que explica isso? Então, mesma coisa é a Trindade. A pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como explicar isso dentro de uma só pessoa? Quando Jesus disse para Tomé, olha Tomé, quem vê a mim, vê o Pai. Como tu perguntas, mostra-nos o Pai. Tá? Então, eu e o Pai somos a mesma pessoa. Então, o unicismo, eles não creem nessa separação de personalidade. Para eles é tudo uma coisa só. Então, veja bem, se você pegar aqui as diferenças, eu vou trazer aqui agora para você, essas diferenças, peça esse material, o conteúdo que eu vou mandar para você, pelo WhatsApp ou pelo seu e-mail. Vamos então para as suas diferenças entre um e outro, ou seja, qual a linha de pensamento de cada um entre o unicismo e o cristianismo. Número 1, Deus. Quem é Deus para o cristianismo? Quem é Deus para o unicismo? Então, Deus para o unicismo, o pensamento deles, a forma deles pensarem é a seguinte: unicismo, Deus manifesta em formas diferentes. Então, para o unicismo, Deus é um ser que se manifesta em forma diferente. Como assim? Outrora ele se manifesta em Jesus, outrora ele se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Tá? Então, Deus, da maneira que, como ele quer, da forma que ele quiser, ele vai se manifestando. Uma hora ele se manifesta como Filho, outra hora ele se manifesta como Espírito Santo. Então, essa é a maneira deles pensarem. E no cristianismo,
Quem é Deus no cristianismo? Deus, ele é as três pessoas em em uma única essência. Então, no cristianismo, Deus são as três pessoas em uma única essência. Então, no cristianismo, ele consegue separar as personalidades, né? Separar Jesus do Espírito Santo e de Deus. Separa, mas coloca os três em uma única pessoa. Já no unicismo, eles não separam. É Deus se manifestando em formas diferentes. Está claro? Dá para entender da maneira que eu estou colocando aqui para vocês? Tá importante até você deixar um joinha aí, se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, até compartilhar também esse conteúdo para ajudar mais irmãos. Número 2, vamos lá agora para Jesus. Qual é a linha de pensamento de cada um no tocante à pessoa de Jesus Cristo? Então vamos lá. No unicismo, quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus encarnado. É mentira? Não. Isso também é uma realidade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, dizendo o quê? Que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, né? E habitou entre os homens, e o Verbo se fez carne. Então, o Verbo de Deus encarnado, então aqui eles colocam Jesus, o próprio Deus encarnado. Só que, qual é a visão do cristianismo? Na visão do cristianismo, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. É o Verbo encarnado, mas Jesus representa a segunda pessoa da Trindade, tá? Então, olha que o cristianismo separando, né? Deus encarnado em Cristo Jesus, mas Jesus tendo vida própria, segunda pessoa na Trindade. E para eles, não. É o próprio Deus que desceu lá do céu, veio à Terra e se manifestou no Filho, né? Então, você vê que no unicismo eles deixam tudo junto. No cristianismo é possível separar as personalidades. E número 3, Espírito Santo. Como que é o Espírito Santo no unicismo? No unicismo, o Espírito Santo é um modelo, né? É um modo de Deus em ação. Então, na linha de pensamento do unicismo, né, o Espírito Santo é o próprio Deus em ação, é o próprio Deus agindo. E como que é isso no cristianismo? Então você percebe que são bem similar, né, essa questão. E é fácil de você se confundir. No cristianismo, o Espírito Santo, nós conseguimos ver, conseguimos enxergar ele como a terceira pessoa da Trindade, também com vida própria, com ação diferente, com ação distinta. Então, o Espírito Santo, ele tem o quê? Qual é a ação dele? Qual é o comportamento do Espírito Santo na Bíblia? Ele tem um comportamento de nos consolar, nos consolar, de nos ajudar, de nos guiar, né? E ele também tem a função de convencer o pecador que ele está no caminho errado. Então, esse é o papel do Espírito Santo, né? Então, está em Deus, está em Jesus, tá? Só que nós conseguimos, no cristianismo, é possível separar o comportamento e as atitudes, as ações, ou, né, as ações que são inerentes a cada um. Tá? Qual é o papel do Espírito Santo? Qual é o papel de Jesus? Deus. Tá? Então, seria bom você pedir aqui esse conteúdo para me mandar para você esse material. Tá? Então, vamos lá. Puxando agora para a conclusão, para o encerramento, eu tentei aqui ser o mais claro possível para explicar para vocês. Tá? Então, na conclusão, eu quero enfatizar para vocês o seguinte. Jesus várias vezes fez menção do Pai.
Então, na Bíblia, você lendo a Bíblia ali, no Novo Testamento, você vai perceber Jesus várias vezes fazendo a menção do Pai. Uma das vezes, Jesus diz assim, olha, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, ele diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quando Jesus está ali na crucificação, no Calvário, você lembra muito bem dessa passagem, quando Jesus disse assim, Deus meu, né? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Então ali ele faz uma oração. E as pessoas que estão ali embaixo começam a dizer, olha lá, ele está invocando pelo Deus dele. Então você percebe, né, está claro aqui, Jesus separando, né, essas ações. Quem é Jesus, quem é Deus, né? E quando ele fala também, no tocante ao Espírito Santo, ele diz assim, olha, se eu não for, não tem como ele ir. E quando eu for, eu vos enviarei o Consolador. Tá? Então Jesus disse que quando ele fosse embora, ele nos deixaria o que seria o que? O Consolador, que é o Espírito Santo. Inaugurou a igreja, lá no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, aquela manifestação do Espírito Santo foi a inauguração da igreja. Tá? E outra coisa, no tocante ao Pai, o que Jesus faz também? Ele prometeu a eternidade com o Pai. Então Jesus, ele fala do Espírito Santo, ele menciona que Deus, ele promete uma eternidade com o Pai. Então, no cristianismo, é possível a gente então separar essas pessoas, né? Então são três pessoas, tá? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Em ações diferentes. No unicismo, eles juntam tudo, diz que é só uma pessoa em manifestações diferentes. Está claro para vocês? Espero poder ter te ajudado, tá? Lição maravilhosa aí, ó. Deus é triuno, lição de número 4. Deus te abençoe e até o próximo vídeo, querendo Deus. Yeah.